Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Você está no seu, no meu, no nosso canal, O Mensageiro. Desde já peço que você dê o seu like para que a palavra de Deus possa correr por esse mundo, por esse planeta, a fim de libertar os filhos de Deus que estão vivendo debaixo da lei, debaixo de heresias e escravidão. E esse é o papel, a função principal de todo cristão, todo verdadeiro cristão, é libertar os seus irmãos das algemas, da escuridão, da falta de entendimento. Não é à toa que Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento. Quem está destruindo o povo de Deus não é diabo, não é mula sem cabeça, não é assombração, não é nada disso. O povo de Deus está sofrendo, está sendo destruído pela falta do conhecimento da verdadeira palavra de Deus, que há mais de 2000 anos atrás passou a ser a graça, A partir do momento da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, todos saíram debaixo da lei, tanto os judeus como os gregos, como todo o povo da face da terra, todo ser humano saiu debaixo da maldição da lei, porque a lei ela veio sobre todos, até sobre aqueles que não são judeus, a lei ela atingiu, porque a lei é quem realça, o pecado, Se não existisse a lei, ninguém sabia que era pecador, Mas Deus, mesmo através do Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou de toda maldição, da morte, do inferno e principalmente do diabo, que, diga-se de passagem, já foi destruído. Segundo a verdadeira palavra de Deus, o diabo não existe. O diabo deixou de ser. O diabo perdeu a sua serventia. E aquilo que não existe, aquilo que já foi destruído, não pode estar por aí destruindo ninguém. Então, quando Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento, Ele não está dizendo que é diabo que está destruindo o povo. Olha o que Ele disse, Oséias 4:6. O meu povo, povo dele, povo que se diz evangélico, cristão, que vai na igreja, que vive aí atrás desses falsos profetas, desses milagreiros aí, que na verdade são verdadeiros feiticeiros, que trabalham com a mente carnal das pessoas, levando as pessoas à destruição, fazendo hipnoses coletiva, mexendo com o lado ruim do ser humano, que é a carne, Então, esses feiticeiros aí, eles precisam ser combatidos, Combatidos no bom combate, O bom combate da fé, que é o que o nosso apóstolo Paulo, ele diz, Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da vida já me está guardada, reservada no céu, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas a todos aqueles que o amam e amam a sua graça, a sua palavra, A palavra de Deus para os nossos tempos de hoje, para os tempos de hoje, é a sua graça. Quem não está debaixo da graça não está nem debaixo da lei mais, porque a lei deixou de ser. Nem o judeu que recebeu a lei de Moisés está mais nessa. Eles não cumprem nada daquilo, nunca cumpriu e nem irá cumprir. Todas essas cerimônias feitas pelo judaísmo, é apenas para inglês ver, porque eles sabem que eles não têm condições, ninguém tem condições, ninguém que está vestido de carne e osso tem condições, teve ou terá condição de cumprir a lei, porque a lei de Deus não é só 10 mandamentos, aquele ali é apenas um apelativozinho, os 10 mandamentos. A lei de Deus tem mais de 613 mandamentos, mais de 300 ordenanças, e não há nenhum homem, nem o próprio Moisés conseguiu cumprir, Não há nenhum homem na face da terra que conseguisse cumprir, ou que cumpra, ou que venha a cumprir um dia. O único que conseguiu fazer isso, cumprir a lei, sem deixar passar um tio, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele veio debaixo da lei para cumprir a lei e removê-la. Por isso que ele disse: eu não vim tirar a lei, eu vim cumpri-la.
Porque chegar aqui e tirar a lei é fácil, né? Eu quero ver cumprir. Então ele cumpriu e tirou por nós. E toda essa lei, todas essas cerimônias, tudo isso que havia no passado, Deus resumiu em apenas duas coisas para nós hoje, né? Que é amar a Deus, né? A primeira é amar a Deus de todo o coração, né? De todo o entendimento. E a segunda é amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente consegue fazer essas duas coisas, pode ter certeza, você já cumpriu a lei, toda a lei, muito mais do que Moisés, muito mais do que os profetas, muito mais do que qualquer homem que você possa imaginar, né? Então, a palavra de Deus para os nossos dias de hoje é a sua graça. Aquele que não está debaixo da graça, que não está obedecendo à graça de Deus, né? Ele está negando o Senhor Jesus, está negando o que o Senhor Jesus fez na cruz e está entristecendo o Espírito Santo. Portanto, dê ouvidos à palavra da graça de Deus, porque a palavra de Deus, ela é para nos fazer feliz. A palavra de Deus não é para nos condenar, não é para nos aterrorizar. A palavra de Deus é para nos fazer felizes, né? Então, há mais de 2000 anos que esses homens, esses líderes religiosos, esses falsos profetas estão pelo mundo adulterando a palavra de Deus, distorcendo as palavras de Deus, para justamente iludir as pessoas, para aprisionar as pessoas em suas igrejas, né? Entre aspas, né? E é todo o sistema religioso, sem exceção. Todo o sistema religioso está contaminado, está corrompido e não pode levar ninguém a lugar nenhum. É cego tentando criar outro cego. Nada contra os cegos, nada contra os deficientes visual, né? Mas quando Jesus disse cegos, ele estava se referindo não aos deficientes, e sim àqueles que têm a deficiência espiritual, não têm olhos iluminados para entender que o Senhor Deus um dia tomou a decisão, veio a esse mundo, se vestiu de carne, osso, sangue, células, né? E veio a esse mundo, viveu 33 anos no nosso meio para nos resgatar da morte, do inferno e principalmente destruir o diabo. Porque se Jesus vem aqui e faz tudo o que ele fez e deixa o diabo aí solto, ora, quando ele morresse, ressuscitasse e subisse, o diabo viria e colocaria tudo de novo, da mesma maneira, né? Então, para o serviço de Jesus, para o trabalho dele, para a obra dele realmente se tornar completa, ele teria que primeiramente destruir a raiz do mal, né? A fonte do mal, que era o diabo. E Jesus fez isso, como está escrito em Hebreus 2,14. Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, nós que somos filhos de Deus, somos iguais a ele. Temos participação comum de carne e sangue. Você não é de carne, sangue, ossos? Eu também, nós não somos, né? Então nós somos, comum quer dizer igual, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destas também, da carne e do sangue, é isso que ele está querendo dizer, ele quem? Deus, ele igualmente, igual a mim, igual a você, igual a todos nós, participou. Ele não participou, não veio aqui, não ficou, não nasceu de mulher, não ficou aqui 33 anos aqui, né? Aos 30 anos começou a pregar, ele estava o quê? Ele era um fantasma? Não. Ele estava vestido de carne e osso, como nós. Por isso que diz, né? Destas também, da carne no sangue, ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha, não tem mais, o poder da morte. O diabo tinha o poder da morte. Então ele diz, a Bíblia diz, quer saber quem? O diabo. Então a Bíblia diz claramente que o Senhor Jesus Cristo já destruiu a Satanás.
o diabo, esse ser, o Lúcifer, né? Que se tornou o diabo, se tornou Satanás, esse ser já foi destruído. Não existe, deixou de ser. Uma coisa destruída quer dizer destruído, aniquilado, reduzido a nada. E nada não pode estar por aí destruindo ninguém. Né? Então, o sistema religioso, ele engana as pessoas. Eles estão pregando esse diabo há mais de 2000 anos. Por quê? Porque o diabo é a galinha dos ovos de ouro. O diabo é a galinha dos ovos de ouro deles. Sem diabo, eles não conseguem colocar o medo nas pessoas, né? Por que muita gente, muitas vezes, fica dentro do sistema religioso aprisionada lá? Não é porque por nada não, é porque elas estão com medo. Porque eles ameaçam. Se você sair daqui, o diabo vai te matar, o diabo vai matar sua família, o diabo vai te destruir. Aí inventam pessoas, né? Falsos testemunhos para mostrar pessoas que aconteceu alguma coisa. Ora, a pessoa que está nesse mundo está arriscada a acontecer qualquer coisa. Mas eles usam isso para dizer que foi o diabo, porque a pessoa saiu da gaiola deles, né? Que eles chamam de igrejas, que de igreja não tem nada, são empresas, né? Esses homens são empresários, né? Esses falsos mestres aí, eles são empresários. Eles vivem 24 horas pedindo grana ao povo. Eu me lembro que eu fui de uma instituição que eu comecei em 81. Eu era criança praticamente, rapazinho ainda. Comecei em 81, então eu acho que eu conheço um pouquinho, né? Principalmente a IURD, né? Conheço um pouquinho. Eu praticamente entrei na fundação, né? Quando era, inclusive quem dirigia era o Guim, né? Como diz o profeta Nevozão, né? O Guigui, né? Depois você procura saber quem é o Guigui, né? O Gui, né? Ele é que dirigia, né? Inclusive eu estava vendo um testemunho dele e ele dizendo, olha, quando nós começamos ali em tal lugar, que isso foi em Salvador, na Bahia, né? E ali tinha uma escada, né? E as pessoas urinavam na porta. Aí eu me recordei, porque nesse dia eu estava lá, eu era garoto. E isso ficou guardado na minha memória e até na dele mesmo. Por isso que ele relembrou. Quando eu vi um testemunho aí de 40 anos da IURD, eu notei que ele lembrou desse detalhe, que os mendigos, as pessoas urinavam na porta. Mas sabe por que ele lembrou? Porque nesse dia, em 1981, eu estava dentro da igreja. Quando um mendigo, ele não chegou a urinar, mas ele ameaçou a colocar a mão na barguilha. Então ele estava num famoso altar, né? Chamado altar, que de altar não tem nada. E a igreja estava cheia. Então ele deixou o microfone no púlpito, saiu, passou no corredor no meio de todo mundo e antes que o homem tivesse qualquer atitude, ele agrediu o homem. Deu um monte de soco no mendigo e jogou ele lá no meio da rua. As pessoas ficaram escandalizadas. Mas aí quando ele voltou ao altar, ele disse, eu sou pastor, né? Eu sou pastor, mas não sou otário. Não sou. E aquilo ficou gravado na minha memória, né? Eu já era criança, mas aquilo ficou marcado. Por que um homem de Deus bateu? Não podia ter tirado ele, né? Mas ele praticamente espancou o homem, né? Então, quando ele estava dando testemunho, ele lembrou desse detalhe, só que ele não contou o resto, né? Que ele arrebentou o mendigo, antes que o mendigo, né? Porque era uma escadinha, né? E ali para entrar é tipo um porão, né? Então, às vezes, os mendigos, bêbados, né? Eles encostavam ali e urinavam durante a noite. Eu acho que o bêbado estava tão bêbado que não notou que estava tendo reunião. E ele ameaçou urinar ali. Deveria estar acostumado também, né? Deveria ser mais um que urinava ali. E ele levantou e agrediu o homem. Só um pastor, não são besta não. E é isso aí e tal. E o nome de Jesus é poderoso. E aí todo mundo... E esqueceram aquele detalhe. Algumas pessoas ficaram meio sentidas e tal, mas... né? Então, quer dizer, nós estamos falando do que nós conhecemos, né? Então, meu amigo, a verdade é que o Senhor Jesus Cristo já nos libertou desse sistema religioso.
Se você está escravizado, se você está aí sofrendo, com medo da morte, do inferno, do diabo, com medo de perder a sua salvação, esqueça isso. Porque isso não existe. Jesus não veio aqui a esse mundo, fez o tamanho sacrifício que ele fez para perder você para o diabo. Ele certa vez disse, da mão do Pai ninguém arrebata nada, né? Todos aqueles que meu Pai me deu é meu, e da mão do Pai ninguém arrebata nada. Agora, se você permanecer dentro do sistema religioso, ouvindo mentiras, ouvindo heresias, né? Ouvindo 24 horas o diabo na sua cabeça, você vai viver uma vida aterrorizada, uma vida de medo. Como pode um cristão viver com Deus e com o diabo na mente 24 horas? Por isso que você vê pessoas que se dizem evangélicas, se dizem crentes, né? Aí, atormentadas. Né? Vivem 24 horas, estão amarrando, está amarrado, isso está amarrado, aquilo, né? Vendo o diabo em tudo. É diabo no marido, diabo nos filhos, no cachorro, no papagaio, no gato. É diabo em tudo quanto é canto. Então são pessoas fanatizadas, pessoas doentes, pessoas que estão escravizadas. Enquanto eles estão em Miami, estão curtindo, estão passeando de lanchas, né? De iates, né? Estão gastando, estão nos shops, né? Estão por aí comprando relógios de 200 mil reais, né? Para eles é só o melhor sapato, a melhor roupa, né? A melhor casa, né? Ninguém está falando isso por inveja, eles poderiam ter tudo isso, né? Contanto que estivesse pegando a palavra de Deus e contanto que o povo de Deus tivesse primeiro. Não é? Porque que igreja é essa que só o pastor fica rico? Você já reparou? Que igreja é essa que só o pastor tem o melhor? Só o pastor tem o melhor carro, a melhor casa, né? Ele tem tudo de bom e o povo sempre na miséria. E não é dizer que a pessoa chegou agora, não. Tem pessoas que começaram junto com eles. Alguns já até morreram, né? E morreram na mesma vida, sempre ali servindo. Né? As pessoas têm que servir. Tem que limpar a igreja, tem que lavar a igreja, tem que comprar suco de uva, tem que comprar papel higiênico. Eles não colocam R$ 1 dentro da igreja. Eles só tiram. Se a pessoa precisar de uma cesta básica, estiver passando uma situação difícil, eu falo isso. Obreiros, membros da igreja, que muitas vezes estão numa situação difícil e eles não ajudam. Eles não dão um passe de ônibus a ninguém. Então são pessoas doentes, pessoas avarentas, pessoas gananciosas, que estão aí dando uma de santo, né? Como Jesus diz, tomam dos caiados, que por fora são brancos, mas por dentro só tem imundícia. Então você vai viver até quando nessa vida? Até quando você vai viver atrás desses falsos profetas que vivem por aí dizendo que estão caindo pelo poder de Deus, como se Deus derrubasse alguém no chão? Porque o que Deus faz é levantar as pessoas, é colocar as pessoas em pé, é dar vida, é dar paz às pessoas. Outros rodando que nem cachorro louco, dizendo que está recebendo o Espírito Santo. Uns aparecem com dente de ouro, outro é sapatinho de fogo, o outro que cai, que diz que foi no céu, foi arrebatado, foi no paraíso, falou com Jesus, falou com os anjos. Engraçado que ninguém diz que foi no inferno, né? Tem uns aí dizendo agora que foi lá no inferno e viu, né? As almas queimando. Eu nunca vi alma queimando, né? Nunca vi espírito queimando. O que queima é papel, é madeira, né? Isso aí queima. Até ferro queima, né? Agora a alma queimando, né? Umas histórias. Para quê? Para impressionar as pessoas, impressionar a carne. Então, meu amigo, saia desse sistema. Entenda uma coisa. Na cruz o Senhor Jesus já te libertou. Olha, venha, irmão, aqui na igreja que Jesus vai te libertar. Não, Jesus já te libertou. Ele não vai libertar ninguém, ele já te libertou. Fazem 2.000 anos. E outra, ele está aí dentro de você. Não importa quem seja você. Você pode estar agora num hospital, você pode estar agora num leito de dor, você pode estar agora atrás das grades, você pode estar aí passando uma situação difícil, você pode estar doente, você pode estar jogado na rua. Seja você quem for. Você que talvez nunca entrou em igreja nenhuma, nunca foi em religião nenhuma. Deus está aí dentro de você. Deus está dentro do seu espírito e da sua alma e do seu corpo. Deus está aí dentro de você.
Mas por que eu estou sofrendo tanto? É porque você não sabia. Agora você está sabendo. Então, meu amigo, onde você estiver, esqueça a religião, feche os seus olhos e fale com Deus, que Deus vai te responder. Lembra que Jesus disse? Quando quiseres orar a Deus, entra no seu quarto, feche a porta do seu quarto e fale com Deus em secreto. Que Deus que ouve em secreto vai te responder. Quando Jesus fala quarto, Jesus não está se referindo apenas ao quarto da sua casa. Ele está se referindo e está querendo dizer que você pode falar com Deus em qualquer lugar. Você pode estar aí dentro do ônibus, dentro do seu carro, dentro do avião, do trem. Você pode estar agora no meio da rua. Você pode estar agora no meio de uma grande multidão, de uma metrópole. Seja lá onde você estiver, no seu trabalho. Você pode estar agora sentado no vaso sanitário. Se você falar com Deus de todo o seu coração, pode ter certeza que Ele vai responder a sua oração. Porque aquele que fez o ouvido, ouve. É só o que faltava. A pessoa fez o ouvido e não ouve, né? Aquele que fez os olhos, vê todas as coisas. Saia desse sistema religioso urgentemente. Porque se você continuar dentro dessa gaiola, a sua vida, mesmo que você seja um cristão, que você ame a Deus, que você esteja aí com um coração sincero, a sua vida nunca vai mudar. Você vai estar sempre sendo decepcionado, principalmente por eles. Porque o que mais eles fazem é isso, é humilhar as pessoas, é levar as pessoas a se decepcionar com eles. E você pensa que eles estão ligando? Que uma pessoa sai da igreja, o pensamento deles é esse. Quando sai um, vem 1000 desesperado, né? Depois sai aqueles 1000 desesperados, vem mais. Por quê? Porque eles têm rede de rádio, de televisão, eles têm a mídia, né? Eles têm o poder econômico, né? Eles têm o poder político. Então eles não estão se importando com a sua vida. Não estão importando com a velhinha que está lá na igreja, com aquela pessoa que está há muitos anos. Eles não estão se importando com isso. A liderança, as lideranças religiosas, não importa de que igreja é. Não importa. Seja evangélico, católico, todo sistema religioso que não estiver submetido à verdadeira graça de Deus está contra Deus. São anticristos, né? Anticristo. Por quê? Anticristo, olha que vai vir um homem no final, que é a besta, que o anticristo. Isso é tudo invenção, isso é tudo historinha da carochinha, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Anticristo é todo aquele que está contra a graça de Deus, que está contra ao Senhor Jesus. Anticristo é todo aquele que nega o que Jesus fez na cruz. A Bíblia diz que Jesus tirou os nossos pecados. Então os líderes religiosos vêm e dizem que não é bem assim, que não foi assim, que tirou, mas tirou pela metade. Então esse é um anticristo. E você que aprende essas coisas e sai anunciando por aí, você também se torna um anticristo. Anti quer dizer contra, alguém que está contra alguém. Porque quando você aprende essas baboseiras, você sai daí dessa gaiola que se chama igreja e sai anunciando pela rua, pelo ônibus, né? No táxi, no seu trabalho, na sua família. Você está destruindo a sua família, né? Talvez você esteja em pé de guerra com a sua família por causa do sistema religioso. Porque eles mandam você até se afastar da sua família. Porque a sua família não está contaminada. Você pensa que a sua família está endemoniada? Não é. É que a sua família não está contaminada com as mensagens deles, com as mentiras dele, como você está, talvez esteja. E eles conseguem ver mais do que você. E você acha que é eles que estão endemoniados. E que estão se levantando contra os seus líderes, né? É aquela coisa. Então, meu amigo, abra os seus olhos. Abra os seus olhos, pare, analise. Fale com Deus, que Deus com certeza vai te responder. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, né? Dê aí o seu like, assine o canal, né? Também peço que você assine os outros canais de denúncias, né? Que tem vários por aí, com certeza terá muito mais, como o canal do Alfredo Paulo, do Jair Francisco, do Profeta Nervosão, o canal do Dallas, da Vivieira, né? Do Marcelo Roque,
e de tantos outros que estão por aí, né? Que estão fazendo esse trabalho enviado por Deus. Quem está denunciando através da gente é Deus, né? Denunciando as mentiras, as falcatruas, cada um do seu jeito, cada um com a sua maneira, né? Cada um com o seu talento, aquilo que Deus deu a cada um, né? Que a Bíblia diz que uns pregam Cristo por inveja, outros por pretexto, outros por ganância, né? Mas que preguem a Cristo, né? O apóstolo Paulo disse, até nisso eu me alegro. Está pregando a Cristo, foi bom. Talvez você entrou aí no sistema religioso, você pelo menos ouviu falar do nome de Jesus. Mas já está na hora de você sair daí. Já está na hora de você crescer, de você deixar de ser criança, levado por todo o vento de doutrina para tudo quanto é canto. Então dê o seu like aí, assine os outros canais e nós vamos estar falando mais a respeito desse assunto aqui, tá? Eu queria saber o que você acha de tudo isso, deixa aí os seus comentários. Um grande abraço e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês hoje, amanhã e para todos sempre. Um grande abraço.